Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Casey Carla e eu estou gravando essa aula para vocês, para fazer alguns exercícios de exemplos sobre calorimetria, sobre o assunto calorimetria. Bom, para conseguir entender essa aula, é muito importante que vocês assistam a aula anterior sobre calorimetria. Tá? Então, para resolver os exercícios, é fundamental que vocês saibam dos conceitos, né? Bom, então vamos ao primeiro, né? Vamos começar primeiro uma breve fala sobre a equação que a gente vai usar. Bom, então a gente viu na aula passada essa equação fundamental da calorimetria, né? Mais uma vez, recomendo que vocês assistam novamente a aula, tá? Essa equação, ela relaciona a massa, o calor específico e a variação da temperatura para que a gente consiga descobrir, né, ou calcular, medir a quantidade de calor sensível, ou seja, o calor que provoca a variação de temperatura nos corpos. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, sobre alguns materiais. A gente vai conseguir verificar a diferença de calor específico de um material para o outro, ou por meio de tabelinhas, tá? Valores constantes, fixados. Bom, vamos fazer esse primeiro exemplo resolvido, tá? Qual a quantidade, deixa eu colocar aqui o laser, né? Bom, qual a quantidade de calor sensível Q necessária para aquecer uma barra de ferro de 2 quilogramas de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius, tá? Dado que o calor específico do ferro é de 0,019 calorias por grama vezes graus Celsius, tá? Então, quais foram as informações que este enunciado me forneceu? Bom, a massa, né? A massa dessa barra de ferro, que é de 2 quilogramas, tá? E eu vou transformar esses 2 quilogramas para gramas, tá? Neste caso, por quê? Porque o calor específico está em unidades de gramas, então eu preciso transformar esses 2 quilos em gramas. 2 quilos são 2.000 gramas, tá? Bom, a variação de temperatura foi de 20 graus Celsius para 200 graus Celsius. Então, quanto ele aumentou? Eu posso só subtrair o valor final do valor inicial e o valor da minha variação de temperatura foi de 180 graus Celsius. Bom, o calor específico, representado pela letra C minúscula, aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, tá? O arquivo edita quando eu salvo, ele altera para maiúsculo. Mas aqui é um C minúsculo, tá? Calor específico do ferro é de 0,119 calorias grama por grau Celsius, grama grau Celsius. Bom, então esse valor aqui é o valor do calor específico. O exercício está pedindo o quê? Qual é a quantidade de calor sensível? Ou seja, está pedindo valor de quê? Ok? Eu sei que, após anotar as informações, eu vou verificar qual equação vou utilizar. Né? Então, como eles estão pedindo a quantidade de calor, eu vou utilizar esta equação aqui, que vai me fornecer a quantidade de calor sensível. Agora, eu verifico, bom, a letra que está isolada é a que eu quero descobrir? Sim. Então, agora basta substituir os valores aqui, tá? A massa é de 2.000 gramas, o calor específico é de 0,119 e a variação da temperatura é 180. Substitui os valores aqui, fiz a multiplicação, concluí então que o meu resultado é 42.840 calorias. Tá? A gente pode representar esse valor também como 42,84 quilocalorias, tá? Uma forma que a gente encontra geralmente a unidade de medida calorias, tá? Esse valor você pode obter dividindo por 1.000, que também é uma unidade de medida muito utilizada, tá? Bom, então, vamos para o próximo exemplo. Este aqui, eu vou dar só umas dicas para resolver, vocês tentem fazer e comentem aí qual resultado vocês chegaram, tá? Uma fonte fornece calor continuamente, à razão de 150 calorias a cada segundo, a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius em 240 segundos, sendo o calor específico da água 1, qual é o valor da massa de água aquecida? Então, esse exercício tem uma partezinha a mais, tá? Primeira pergunta, né? A gente tem que, por onde a gente começa? A gente começa anotando os dados,
tá? Nesse exercício, ele não está te pedindo qual é a quantidade de calor, ele está te pedindo o valor da massa, é isso que ele quer que você calcule. Mas, para calcular o valor da massa, você precisa antes descobrir quantas calorias, tá? E ele não te disse quantas exatamente, mas ele te disse que a cada segundo são fornecidas 150 calorias, tá? Então, o que você vai fazer? Inicialmente, você deve, então, verificar. Bom, são 240 segundos. São 150 calorias a cada segundo. Então, quantas calorias serão no total nesses 150 segundos? Bom, basta a gente fazer uma continha, né? Se eu fizer 150 vezes 240, eu vou verificar que nestes 240 segundos, a quantidade de calor fornecida foi de 36 mil calorias. Então, esse é o valor do Q, da letra Q, quantidade de calor sensível, tá? Bom, a variação de temperatura é de 30 graus Celsius, certo? Porque ele foi de 20 para 50, e o calor específico da água é 1. Basta agora jogar essas informações nessa equaçãozinha, que é a forma modificada desta equação aqui, tá? Só isolei a letra M, e calcular, então, o valor da massa, ok? Bom, essa outra questão aqui, em uma panela foi colocado 1,5 kg de água em temperatura ambiente. Ao ser aquecida, 20 graus Celsius, ao ser aquecida, a temperatura passa para 85 graus Celsius. Considerando que o calor específico da água é 1, calcule. Então, esse aqui é simples também, né? Basta a gente fazer o quê? Transformar primeiro essa unidade aqui de massa, para gramas, né? Porque está em quilogramas, ok? Então, quantos gramas tem aqui? É só você multiplicar por 1.000, né? São 1.500 gramas, tá? A variação de temperatura vai ser quanto? Ele saiu de 20 e foi para 85. Então, a variação de temperatura é de 65 graus Celsius. Então, você já tem a massa, você já tem a variação de temperatura e você já tem o calor específico. Basta agora, então, você calcular o valor de Q, que é a quantidade de calor sensível. É isso que você vai descobrir aqui neste exercício, ok? Bom, agora, na letra B, né, o que você vai fazer? Você precisa encontrar o valor da capacidade térmica. Como é que a gente calcula a capacidade térmica? Né? Neste slide aqui, eu coloquei aqui, isso, tá? Então, a capacidade térmica vai ser a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, né? Então, basta você fazer o quê? Multiplicar a quantidade, dividir a quantidade de calor que você encontrou na letra A pela variação de temperatura, que foi de 65 graus Celsius, tá? Então, aqui você vai descobrir o valor do C maiúsculo, tá? É isso que está pedindo aqui, e você vai usar essas informações para encontrar, ok? Bom, bem simples esse. Vamos, então, falar sobre este outro exemplo aqui, tá? Qual a quantidade de calor necessária para que 100 gramas de água vaporize? Calor latente de vaporização da água é de 150 calorias por grama, tá? Então, vejam bem, a gente tem o quê? Quais informações esse exercício forneceu para a gente? Ele deu o calor latente de vaporização da água, essa informação já foi dada, a massa, que é de 1.000 gramas, tá? Ele deu essa informação para a gente, e está pedindo qual é a quantidade de calor latente necessária para que ela vaporize. Tá? Então, veja que nesse exercício não fala de variação de temperatura. Se ele não fala de variação de temperatura, é porque aqui não tem variação de temperatura. A gente está falando só de mudança de estado físico. Então, como é que eu vou calcular? O que ele está me pedindo é o valor do calor latente. Para isso, eu vou utilizar aquela equaçãozinha. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes o calor latente. Bom, a massa é de 1.000 gramas e o calor latente de vaporização da água é de 540, é só multiplicar esses dois valores. Então, a minha quantidade de calor necessária para que a água vaporize, tá? Essas 1.000 gramas de água vaporizem, são necessárias 540 mil calorias, ok? Bom, próximo exercício, determine a quantidade de calor em quilocalorias
necessária para um bloco de gelo de 2.000 quilogramas, né? Desculpa, 2 quilogramas de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecida até a temperatura de 8 graus Celsius. Dados, o calor específico do gelo é de 0,5, diferente da água, tá? E o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por gramas, ok? Bom, então, para solucionar essa questão, a gente precisa dividir ela em 3 etapas. Primeira etapa, bom, o gelo, né, está com menos 5 graus Celsius, ele precisa chegar até a temperatura de fusão. A temperatura de fusão desse gelo é de 0 graus Celsius, tá? Bom, depois disso, a gente vai fazer o quê? A gente vai estudar quanto de calor a gente precisa para que o gelo mude de estado físico depois que ele chegar nessa temperatura de 0 graus Celsius, né? Então, essa vai ser a segunda etapa. E a terceira etapa bom, agora ele já virou líquido, já está no estado líquido. Quanto de calor eu vou fornecer para que ele chegue, por fim, na temperatura de 8 graus Celsius, né? Então, vamos para a primeira etapa. Primeira etapa, o bloco do gelo, inicialmente a menos 5 graus Celsius, vai receber e chegar a 0 graus Celsius. Você precisa receber calor para poder chegar na temperatura em que ele vai começar depois a mudar de estado físico, né? Então, anotando minhas informações aqui, a massa são de 2.000 gramas, né, 2 quilos. O calor específico do gelo é 0,5, e a variação da temperatura vai ser de 5 graus Celsius, certo? Se eu estou saindo de menos 5 para 5, a variação é de 5 graus Celsius. Bom, então a gente vai utilizar aquela equação fundamental da calorimetria, esta aqui, para calcular a quantidade de calor, né? Multiplico a massa, calor específico e variação da temperatura. Bom, então a minha resposta, né, o meu resultado é 5.000 calorias. Vou precisar, inicialmente, na minha primeira etapa, de 5.000 calorias para transformar, para mudar, né, a temperatura de menos 5 para 0 graus Celsius. Bom, a segunda etapa é agora o gelo mudando de estado físico, né? Chegou em 0 graus Celsius. O próximo passo agora é mudar de estado sólido para estado líquido, né? Para isso, então, a gente vai calcular a quantidade de calor latente, que é a massa do gelo, a mesma que eu tinha, né, de 2.000 gramas, e o calor latente de fusão, que é o valorzinho fornecido de 80 calorias por gramas. Multiplicando esses dois valores, né, seguindo a equação, eu tenho um valor de 160.000 calorias. Então, para ele mudar de estado físico agora, de gelo para líquido, sólido para líquido, né? Eu vou ter uma quantidade de calor necessária de 160.000 calorias. A última etapa agora, o gelo mudou de estado físico, mas ainda não acabou, porque a gente precisa, né? Foi solicitado que ele mudasse de temperatura para 8 graus Celsius. Então, neste caso, a gente vai calcular agora o calor sensível, porque é mudança de temperatura, tá? Então, para calcular o calor sensível, a quantidade de calor sensível, eu vou pegar a massa, que é de 2.000 gramas, o calor específico, que é 1, né? O calor específico da água é 1, do gelo é 0,5. São diferentes, tá? Então, é nesse momento que a gente vai usar da água, porque agora está no estado líquido. E a variação de temperatura de 8 graus Celsius. Então, eu multiplico esses três valores, massa, calor específico e variação de temperatura, e vou concluir que eu preciso de 16.000 calorias, tá? Então, 3 estágios, 3 etapas, 3 quantidades de calor, tá? Então, para calcular o valor de calor, né, a quantidade de calor total no processo, eu vou somar todas as quantidades de calor envolvidas. Na primeira etapa foram 5.000, na segunda etapa 160.000 e na terceira etapa 16.000. A quantidade de calor total envolvida nesse processo é de 181.000 calorias, tá? Se a gente voltar no enunciado, né, percebam que ele pediu em quilocaloria. Se ele pediu em quilocaloria, a gente tem que dividir por 1.000 para usar essa unidade de medida. Então, a quantidade de calor é de 181 quilocaloria, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos, que vocês tenham entendido os exercícios que eu resolvi. Qualquer dúvida, podem comentar. Se quiser seguir o canal, pode seguir também, para saber sempre quando postar um vídeo novo. Abraços e até a próxima aula.